Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sei se essa mega operação no Rio de Janeiro vai acabar de vez com o crime organizado, mas pelo menos está servindo para mostrar ao povo quem está do lado da justiça e quem está ao lado dos bandidos. Vejam esse comentário do militante Otávio Guedes, em que ele chega a dizer que traficante não deixa de ser traficante só porque está morrendo e ainda chama quem discorda de extremista. Antes de eu colocar a fala contundente do governador e do secretário da Polícia Civil amassando os militantes, gostaria de abrir o vídeo com esse comentário da apresentadora da CNN, que retrata bem a cabeça da imprensa. Quando a gente fala dos seres humanos, a gente não está falando qualquer cidadão que comete um crime, esse cidadão tem que responder por esse crime. Se ele é um bandido, ele tem de ir preso, ele tem de responder. Não é um processo de... porque existe a dor de uma família, você não tem esse ser humano não se torna ou mais ou menos inocente ou mais ou menos criminoso. Aqui a gente faz o trabalho de separar também as coisas. O desespero dessas mães, que eu citei no começo do jornal, que tem os filhos ali com muitas vezes uma expectativa de 20, 30 anos, né? Assim, raro é quando você consegue desenvolver uma carreira dentro de uma comunidade, as mães que parem esses filhos, já sabendo que isso pode acontecer, porque eles são sugados pelo crime organizado, por essa doença dentro de muitos locais do Brasil, não só do Rio de Janeiro, de muitos locais do Brasil. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Que nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. A população quer, na vida como ela é, a vida que acontece nas nossas ruas, nas nossas casas, na caminhada para o trabalho, na ida das nossas crianças para a escola, na ida e volta para o trabalho, é essa segurança pública que os nossos cidadãos querem. E eu falo aqui hoje pelos 16 milhões e meio do Rio de Janeiro, mas falo com certeza aqui pelos mais de 200 milhões de brasileiros, não só os cariocas e fluminenses. Por isso, não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que já houveram. Eu queria abordar alguns pontos que, para mim, pareceram mais improvisação do que um bom planejamento. A gente acabou de dar uma matéria, uma reportagem do velório do policial que tinha 40 dias de polícia e, infelizmente, foi assassinado. É razoável colocar um policial que acabou de entrar, que é treinado para fazer investigação na linha de tiro? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também que me pareceu improvisação. Os líderes da facção que comandam a reação de dentro das cadeias, aliás, presídios estaduais, eles só foram, o governador só falou em transferi-los no final da tarde, quando eles já tinham dado as ordens para tocar o terror na cidade. E terceiro, por que as vias expressas não estavam policiadas ou suficientemente policiadas desde cedo? Então, são esses 3 pontos que me pareceram uma improvisação e não um bom planejamento. Boa tarde, Otávio. Deixa eu explicar. Não concordo que essa ação não tenha sido planejada ou que tenha sido executada de improviso. Existe todo um planejamento. Existe uma investigação realizada há mais de um ano e todo o trabalho de polícia judiciária ele visa identificar criminosos, né, e, obviamente, qual a localização deles dentro desse cenário, de onde eles comandam essa organização criminosa, de onde eles comandam toda a ação criminosa no estado inteiro. Isso foi identificado, por isso foram gerados 180 mandados de busca e apreensão, ou seja, nós sabíamos exatamente de qual casa, de qual localidade eles atuavam. E para isso existe um planejamento muito detalhado, muito detalhado. E por conta do histórico passado de operações no Complexo Alemão, na última operação, por exemplo, mostrou uma casa de uma senhora totalmente destruída por tiros, por conta da reação violenta desses criminosos. Então, nós optamos, claro, com todo o trabalho de inteligência realizado, de que era necessário deslocar esse contato da polícia com o criminoso para a área de mata. E assim foi feito.
esse deslocamento foi feito para a área de mata. A questão do policial com 40 dias, bom, a gente faz uma opção de trabalhar na polícia e nós corremos esse risco de acontecer isso. Não digo que seja improviso colocar um policial com tão pouca experiência, tá, na linha de frente. Eu não sei exatamente onde foi o local que ele efetuou o tiro, só que esses criminosos utilizam arma de guerra. Um tiro à distância é capaz de atingir um policial sem ele precisar estar na linha de frente. Na linha de frente, dentro do planejamento, estavam as unidades de operações especiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Então, essa questão de ter que deslocar todo contato ou possível contato com criminosos da área edificada da comunidade para a área de mata era exatamente para preservar vidas. Esse confronto, esse resultado, ele é previsível, mas não é desejado. E por que não é desejado? Todo o trabalho da polícia é feito para preservar vidas, principalmente a vida do policial. Todo curso de planejamento operacional na polícia, o primeiro item é a segurança. Se nós não tivermos segurança, a operação não se executa. É claro que risco zero no ambiente daquele a gente não vai ter nunca, até pelo histórico daquela localidade. E dentro do que a gente encontrou no cenário da agressão e da violência que os criminosos agiram, a gente, e falando em dano colateral, ele foi mínimo dentro daquilo que poderia ser um dano muito maior, tendo em vista a quantidade de pessoas que moram naquela localidade. São aproximadamente 9 milhões de metros quadrados de comunidade, uma verdadeira desordem. São prédios construídos de forma irregular. Então, até o patrulhamento e o caminhar das tropas naquela localidade fica difícil. Em relação à questão de por que não tomou conta das vias, as vias estavam policiadas. Mas a gente tem que entender uma realidade, Otávio, talvez muitos não conheçam o Rio de Janeiro como você conhece. Nós temos 1.900 comunidades no Rio de Janeiro, 813 só na capital. Então, a gente tem que entender que o percentual nacional de pessoas que moram em comunidade é de 8,1%. No Rio de Janeiro, são 22%. Ou seja, nós temos quase um quarto da população do Rio morando em favelas. E essas favelas, em sua grande maioria, muito próximas a essas principais vias. Então, fica fácil algum criminoso sair da comunidade, jogar uma caçamba, tacar lixo e voltar para dentro da comunidade. E a polícia, por mais que esteja bem localizada, ela vai ter que se deslocar em algum momento, porque ela tem a visibilidade. O criminoso está vendo exatamente onde o policial está. Então, ele taca fogo numa caçamba, a polícia se desloca até lá, chama reforço, o policiamento de moto foi incrementado porque a gente já sabia que, com o fechamento de algumas vias, o deslocamento das viaturas normais teria dificuldade. Então, todo o policiamento do batalhão tático de motociclista e as motos disponíveis em todos os batalhões, todas elas focadas nessas principais vias. Secretário. Via Amarela e Avenida Brasil. Nessa segunda parte, eu queria mostrar que a proteção à bandidagem não é exclusividade da imprensa. Vejam os comentários dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sobre a operação. Na sequência, uma análise incrível do jornalista Caio Coppola. O ministro do STF, Gilmar Mendes, decano da corte, disse que a mega operação realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho foi um episódio, entre aspas, lamentável e que medidas devem ser tomadas para que não haja violações de direitos fundamentais. Vamos ouvir o que disse o ministro do STF. Vivemos situações de graves ações policiais e causam danos às pessoas ou mesmo a morte de várias pessoas, como acabamos de ver nesse lamentável episódio do Rio de Janeiro. De modo que me parece que devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que, como falou o ministro Flávio Dino, reconheça a necessidade eventual de ações policiais, mas que, ao mesmo tempo, não comporte abusos, muito menos
violação dos direitos fundamentais. A primeira impressão que se tem é óbvio que foi uma operação extremamente cruenta, extremamente violenta, não é? E vamos pensar se esse tipo de ação é compatível com o Estado democrático de direito que nos rege a todos a partir do advento da Constituição de 88. Do ponto de vista macro, o que o governo federal pode fazer para que uma outra operação como essa, que teve 120 mortes, não se repita, para ter outra ação desse tipo? Veja, é muito importante que se diga e que se sublinhe que a responsabilidade pela segurança pública, de acordo com a Constituição vigente, é dos governos estaduais, é da Polícia Civil e da Polícia Militar, fundamentalmente. Com a PEC da segurança, nós queremos inverter esta equação. Nós queremos fazer com que as forças nacionais todas, as polícias federais, estaduais, distritais e também municipais, colaborem entre si. Mudarmos esse panorama, este paradigma. Então, é preciso dizer, em resposta mais objetiva, que a Polícia Federal hoje e a Polícia Rodoviária Federal e as forças federais têm uma competência muito restrita e muito especializada de acordo com a Constituição vigente. A Polícia Federal e a Rodoviária Federal, ela não foi criada, não foi concebida pelos constituintes de 88 para subir nas comunidades, para fazer um enfrentamento direto. Não é essa a missão. Ela também não é uma missão de ser coadjuvante das PMs e coadjuvantes das polícias civis. A Polícia Federal age com inteligência, com planejamento, dentro estritamente das competências que a Constituição e a legislação lhes atribui. Então, dentro daquilo que hoje é o arcabouço legal, nós vamos oferecer ao governador do Rio de Janeiro a colaboração possível dentro deste quadro. Uma última pergunta para a gente. Bom, nós esperamos, não é? Nós esperamos não só como governantes, não é? O presidente Lula está muito esperançoso na aprovação desta PEC, mas eu acho que a própria cidadania deve lutar para que haja um entrosamento entre as forças policiais ao nível nacional, porque só assim nós vamos combater de forma mais eficaz o crime organizado. É muito curioso o duplo padrão das elites governantes do Brasil quando o assunto é terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, num despacho de 2023, ele não teve problema nenhum em se referir aos investigados pelo 8 de janeiro como, aspas, criminosos terroristas. E talvez esse seja o problema. Para que o Lula, para que seus aliados reconheçam os narcotraficantes, torturadores, assassinos das facções como terroristas, eles precisariam rabiscar estátuas com batom, derrubar relógios antigos, rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional. O Brasil é governado por um presidente da República que declarou que os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. E esse presidente lidera um partido político que obteve mais de 80% dos votos dos presos nas cadeias. O nosso ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante, enquanto o Supremo Tribunal Federal reenquadra milhares de traficantes faccionados como se fossem meros maconheiros. Para completar, o STF é presidido por um ministro que já proibiu a polícia do Rio de Janeiro de realizar sobrevoos e operações táticas nas favelas dominadas pelo crime organizado. Mas, enquanto a narrativa da esquerda brasileira é tratar os criminosos como vítimas da sociedade, as estatísticas revelam a realidade sobre quem são os verdadeiros agressores. Em 2024, segundo o Datafolha, 23 milhões de brasileiros viviam em áreas dominadas por facções criminosas. Mas graças à impunidade e à soltura em massa de criminosos, esse número aumentou 24% em apenas um ano. Atualmente são 28 milhões e meio de pessoas habitando zonas sob comando do crime. E quando essas pessoas inseguras, desesperadas, olham para as nossas autoridades em busca de respostas, o que elas veem? CNN Brasil, STF anula a apreensão de 695 quilos de cocaína. G1, Supremo manda soltar 15 integrantes condenados de quadrilha que opera tráfico de drogas. Poder 360. Lava Jato faz 9 anos, sem políticos presos e com Lula presidente. Folha de São Paulo, Correios voltam a dar prejuízo bilionário sob gestão petista. Estadão, fraude bilionária é o segundo escândalo no INSS do governo Lula 3. Então vejam só a situação deprimente do nosso povo. O Estado brasileiro é governado por ladrões incompetentes, enquanto o território brasileiro é governado por traficantes e assassinos, sob o beneplácito da nossa justiça.
Aliás, se 15% do país está mesmo sob domínio territorial do crime organizado, por que ninguém da esquerda levanta a bandeira da soberania? Afinal de contas, o que é soberania? É o direito exclusivo do Estado de exercer sua autoridade sobre uma sociedade no seu próprio território. Se tirar o visto americano de um juiz que censurou cidadãos americanos já é considerado um ataque à soberania nacional, imagina aterrorizar 30 milhões de brasileiros pobres e vulneráveis obrigados a obedecer sob pena de violência, tortura e morte. Que soberania seletiva é essa? A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu acho engraçado como esses militantes se apoiam na teoria de que não adianta matar traficantes, pois amanhã outros tomarão seus lugares. Foi exatamente assim que o presidente de El Salvador acabou com o crime organizado no país. A operação foi excelente. O que precisa agora é que o governador tenha peito para manter as investidas com constância, até que chegue ao ponto em que os traficantes percebam que esse caminho só vai levar à morte, e não a motos luxuosas, mulheres e correntes de ouro. O que vocês acham, pessoal? São a favor do combate enérgico a esses narcoterroristas? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.